Começando então oficialmente, né? Boa noite a todas, bom dia para quem está vendo depois, boa tarde para quem está vendo depois também. Eu aqui, Mônica Oliveira, fazer uma breve apresentação. Obrigada por todos que estão entrando. Não tem problema se não quer ligar a câmera. Se quiser, vem para eu ver vocês. Inês aqui, obrigada comigo, Inês, com a câmera. A sala é toda sua, praticamente. Ah, E Isabela, querida, Isabela, minha mentorada, que bom que você está aqui. Isabela está fazendo o caminho da mulher sábia, está lá já na frente, ó. Já está indo, isso aí, que legal, Isabela. Vai ser um pouquinho daquilo que você já viu, mas mentoria, né, é sempre o que vem do coração, então sempre sai coisas boas, não deixa de sair. Então, me apresentando aqui rapidinho, para quem não me conhece, eu sou psicanalista, terapeuta, passei um tempo na Índia, passei um tempo, não tem problema, Cíntia. Passei, fica à vontade. Passei um tempo também na Indonésia, tentando entender, conhecendo mais de outras filosofias que falam de um autoconhecimento profundo, conhecendo povos, né, que têm uma sabedoria e uma paz interior que aqui no Ocidente não tem. E isso tudo acontece quando eu passo por um caminho muito forte de depressão. Eu comecei a minha depressão ali nos 14 anos de idade e foi até 35. Hoje eu tenho, vou fazer 45 agora. Então foi assim, eu não entendi o que era felicidade, tá? E eu gosto de falar isso para vocês não acharem, ah, ela é uma terapeuta. Não. É uma pessoa que já esteve no vale, já esteve nas cinzas, não sabia o que era felicidade, vivia sofrendo, era apaixonada por um homem que não queria saber de mim, consegui até casar com ele, mas Nossa Senhora, só Jesus na causa, né? Mas tudo, todas as experiências só me mostravam que eu estava no caminho errado, porque só havia sofrimento. Então, a partir disso, num momento que foi um chega, um basta para mim, ali quando eu tinha meus 35 anos, eu comecei a falar, eu preciso melhorar, e eu mergulhei no autoconhecimento. Por isso que eu fiz essas viagens, né? E voltando também a estudar a psicanálise, que a psicanálise é para vocês entenderem um pouquinho a minha experiência, tá? Eu tive psicóloga e tinha psiquiatra também que eu tomava remédio por muito tempo. Eu tive isso por anos, uns 10 anos. E quando eu conheci a minha psicanalista, o meu processo foi muito rápido de cura. Então, a psicanálise, para mim, ela é um caminho muito mais curto daquilo que de fato você tem que ser, você tem que olhar. Então, hoje eu sou uma analista também, eu analiso subconscientes e com isso eu trago respostas que estão, na verdade, dentro de vocês e vocês não conseguem acessar, porque é o subconsciente de vocês, tá? E aí, o que que acontece a partir disso? Hoje, o meu caminho é ajudar pessoas que passam pelo que eu passei, mas ao qual eu fiquei muito tempo lá. Então, eu atendo no individual e dou também mentoria, que agora eu tenho a mentoria O Caminho da Mulher Sábia. Por que a mulher sábia? Porque a mulher sábia, na verdade, dentro da psicanálise, é feita através de um processo de individualização. Quando você, dentro de você, encontra a sua maior força interior. Mas é uma força interior ao qual vai te manter em pé, com autoestima, poder pessoal, liderança de si mesma, saber o que quer e principalmente saber receber, coisa que não aprendemos a receber amor, a receber afeto, a receber respeito. Muitas mulheres viram para mim e falam assim: "Nossa, eu não me relaciono, é difícil me relacionar, meu marido não me ama". E quando eu vou olhar o subconsciente dela, ela não sabe ser amada. Aliás, ela nem sabe o que é amor. Então, a partir do processo de individualização que eu já havia estudado, o que que aconteceu para mim nos últimos 3 anos? Eu entrei nesse processo de individualização sem perceber que eu estava. E essa transformação foi acontecendo para mim de uma forma muito profunda. Eu fui acessando coisas que eu nem imaginava que eu poderia acessar. E aí eu virei e falei assim: Uau, quem sou eu agora? E eu estava numa mulher com uma intuição, tá? Muito forte. A minha intuição, só para vocês entenderem, que isso aqui é a base da mulher sábia, tá? É intuição que leva a sabedoria, que leva a maturidade. Sem esses três aqui, você não consegue ser a mulher sábia. Só que para chegar aqui tem um caminho.
Então, eu desenvolvi a mentoria Caminho da Mulher Sábia, né? É uma mentoria que tem uma turma agora acontecendo e tem a próxima turma que já começa agora, dia 2 de junho. Mas eu também tenho o Clube da Sábia, que é onde vocês estão. Que ali eu tô com conteúdo gratuito. Às vezes eu não falo muito para não ficar aquele grupo, né? Não, para ficar tranquilo mesmo. Tanto que a margem ali de 100 pessoas naquele grupo e é uma ou outra que sai, outra que entra. Então eu deixo bem nesse flow de não muita informação, mas sempre dando um toque ali para vocês. E eu dou de 1 a 2 aulas gratuitas por mês, tá? E hoje a gente vai falar do grande início do caminho da mulher sábia. Por quê? Existem as personas, tá? E o que que seria as personas? Trazendo, lembrando, esse conteúdo que eu vou dar para vocês é um conteúdo de psicanálise e é um conteúdo transformador. Então, se você prestar atenção, se enquanto eu falo, você olhar para você mesma, não fica preocupada com teoria ou, nossa, eu tenho que memorizar isso. Não, 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 não. Pega a informação que eu estou dando e olha para dentro de você. Então, hoje eu vou fazer um mini caminho, pequenininho, para vocês entenderem o que é o caminho da sábia. Só que nesse mínimo caminho, no comecinho, eu vou dar alguns ingredientes para vocês, que vocês já podem sim sair dessa aula com um conteúdo que amanhã vocês podem começar a fazer diferente na vida de vocês. E outra coisa, a vida só vai ser diferente se vocês fizerem diferente. Não adianta. A forma como a sua vida está agora é o que você faz agora. Você pode até pensar diferente, mas enquanto você faz e vibra o que você está vibrando, nada vai mudar. Então vamos começar, tá? Aqui eu vou ter um slide rapidinho, bonitinho para vocês, mas antes eu queria mostrar aqui um desenho. Essa daqui, com um coraçãozinho vibrando, você vê, essa aqui tá vibrando no coração e essa aqui tá vibrando na mente, tá? Azulzinha na mente, essa aqui no coração. Essa aqui representa a tua essência, a tua divindade, a tua luz interna. É nela que está toda a sabedoria, voz de intuição, maturidade, mente adulta. Essa aqui sabe dizer não, essa aqui sabe botar limites, essa aqui entende o que tem que ser feito e ela faz. Essa aqui é ancorada a Deus. Ela recebe toda a divindade e ela taca para o mundo, ela transborda aquilo que ela ganha, né? Aquilo que ela floresce dentro dela. Só que nós nascemos assim. Porém, o que que acontece? Tudo que vai acontecendo com a gente na nossa infância, o que herdamos dos nossos pais. Rapidinho, gente, um minutinho. Isabela, posso pedir sua ajuda hoje? Oi, Se posso pedir sua ajuda hoje? Se hoje travar, claro, você me ajuda? Você só fala, travou. pode deixar. Obrigada. Uhum. Minha assistente hoje. Então, essa daqui, mas se você precisar sair, pode sair, tá? É só se você tiver aí, tá? Fica à vontade. Não quero te ouvir, quero te ouvir. Uhum. Essa daqui é a nossa essência, ok? Essa daqui é a persona que é criada quando nascemos e os nossos pais dizem, você tem que ser dessa forma. Ou como a gente assiste os nossos pais sendo. E a gente acredita que aquilo é que temos que ser. Então a gente sai do coração e começa a criar as crenças na mente, como você tem que ser, como o mundo quer que você seja. Só que essa daqui a gente vai chamar, para vocês entenderem, de persona, que são as personalidades criadas para ser o que você na verdade não é. Porque você é essa daqui. Se você está criando um personagem, você vai deixar de ser essa aqui. Só que quando você deixa de ser essa daqui, é aí que o sofrimento nasce, tá? Essa é a questão. Por que no mundo é tanto sofrimento? Porque essa parte está separada do mundo. Aonde? Em personagens que você criou para ser, aí começa a dor. Aceita e amada, ok? Mônica, como assim? Eu amo mesmo.
Sim, mas se você ama com a persona, você está amando porque você quer amor de volta. Se você ama com a essência, você ama porque o amor é sua essência. Não há cobrança, não há troca. Aqui você já está cheia de si. Aqui a persona você é vazia e você busca fora aquilo que você acha que precisa ser completado. E a maioria do mundo, 95% do mundo, está nessas personas. Então, essa persona, como ela é criada a partir de crenças, ela cria outras personas. Que aí vai ser a persona mãe, a persona filha, a persona esposa, namorada ou até solteira e a persona profissional, tá? Essa daqui vai ser aquela personalidade no trabalho. Essa aqui vai ser como ela lidar com o parceiro dela ou que procura o parceiro dela. Essa aqui, como ela é como filha, como mãe, para quem é mãe. Só o que que acontece? Lembra? É essa persona aqui que está dirigindo essas. Então, essa mãe é uma mãe sempre que é insegura. É aquele filho que está fazendo tudo errado. E ela fala, ai, mas é muito difícil, eu não consigo, o pai não ajuda. Ela sempre vai culpar alguém. Ela sempre vai estar difícil, sempre vai estar doendo para ela. Nessa filha criada pela persona, ela sempre vai estar julgando o pai, porque isso é culpa do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai e minha mãe não me aceitou, porque meu pai e minha mãe olhou mais o meu irmão, porque meu pai e minha mãe. Essa aqui é namorada ou esposa. Porque meu marido não é isso, ou só atrai homens também que são desconectados. Ou a solteira, ai, não abro meu coração, ninguém aparece, só tem homem que não presta. Ou a profissional, né? Eu quero dizer não, eu não consigo, eu não consigo me posicionar. Ou quer dizer, reparem que todas essas aqui são inseguras. Todas essas aqui não têm base, porque elas não são conectadas com o divino, porque elas não estão conectadas com a essência. Persona vive no automático, mente. O que o mundo faz, ela reflete para o mundo. Então, qual é o trabalho da psicanalista aqui? Quebrar essas crenças para que essas personas sejam quebradas, ok? E aí essa essência comece a governar a nova vida. Então, a essência vai ser mãe, vai ser filha, vai ser esposa e vai ser profissional em uma só. A essência consegue ser autêntica como mãe, como filha, como esposa, como profissional. Ela não muda de personalidade. Ela não é insegura, ela é tão segura que ela consegue ser como profissional, e isso eu posso garantir. Posso até trazer a Inês aqui como exemplo. A Inês me conhece pessoalmente, muitos anos, né, Inês? A forma como eu sou terapeuta é a forma como eu me relaciono com os meus amigos. Não há um personagem. Aqui é a diferença que a essência mônica passa o conhecimento. Com as amigas, a mesma essência mônica vai curtir tomar um chá, fazer alguma coisa. Como namorada, é a adulta que governa. Essa daqui, a persona, ela é governada pela mente infantil. E a mente infantil é aquela que não quer ter trabalho, é aquela que só reclama, é a vítima. Tá? Então, qual é o segredo? Isso aqui é uma mini introdução para vocês entenderem. Qual é o segredo aqui? A persona precisa sair, porque a persona foi criada a partir do quê? Do medo. Ela não está vibrando no coração. A persona, ela vibra a partir do medo, tá? E o que que vai ser a aula de hoje? A gente olhar duas personas que são criadas e que, na verdade, sabotam demais a vida de vocês, que é a reprimida e a masculina, ok? Por quê? Porque esse é o início do caminho. Para que você consiga cada vez mais chegar perto dessa daqui. Ou quer dizer, não há caminho para a sábia, não há caminho para essa mulher espiritualizada, mentalmente equilibrada, com inteligência emocional e com autocuidado do seu físico, ou quer dizer, uma mulher inteira que é capaz de atrair esse masculino inteiro para esse encontro dela, se não houver primeiro a quebra desses personagens, a reprimida e a masculina. Então, agora, para valer, vamos começar. Daqui a pouco eu volto aqui com o desenho para vocês. Então, eu vou fazer uma leve,
breve apresentação aqui para vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Share. Foi. Perfeito. Uma breve apresentação com slides só para vocês, tá? Verem mais ou menos. Então, assim, a sombra que nos impede, tá? De ser sábia, tá? Porque a persona, a gente vai chamar aqui a persona de sombra, tá? Por quê? Se ela é feita através do medo, ela está completamente o contrário da sábia. A sábia, ela é da confiança. Ela é regida pela confiança, porque ela tem um divino conectado com ela, ok? Então, o que que acontece? Essa está vibrando no coração, na confiança. A persona está vibrando no medo. Medo é sombra. Por quê? Porque isso aqui que te paralisa de você entrar na sua missão, no seu propósito, que é o que todo mundo mais quer. E isso aconteceu comigo, tá, gente? Quando a minha sombra, que era a da vítima, quebrou, foi que eu entrei no meu propósito. E aí eu me vi uma psicanalista, que na verdade eu acho que eu sou psicanalista até de outras vidas. Mas olha, se isso aqui continuasse predominando a minha vida, talvez não ia ser nessa vida que eu ia realizar isso aqui, tá? Então você pode estar fazendo tudo certo, mas se ainda sente cansaço, frustração nos relacionamentos, sensação de não ser vista e respeitada, talvez esteja presa em uma dessas versões de si mesma, que é a mulher ingênua e reprimida ou a mulher masculinizada e exausta. Ambas são máscaras criadas pela dor ou medo e que precisam ser reconhecidas para que a mulher saiba possa emergir. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma, tá? Mulher ingênua. Vocês sabiam? Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, uns anos atrás. Que ingenuidade não é legal. Ingenuidade não é luz. E aí vem aquelas ingênuas e fala: todo mundo me passa para trás, todo mundo faz o que quer de mim, eu sou muito boazinha, né? Não tem isso, né? Porque você está na sombra também. Ingenuidade é quando você diz um não para você, você não vê a verdade como é, você está anulando a sua visão e deixando que todo mundo faça o que quer de você. Então você vai atrair predadores, sim, porque você também está vibrando nesse lugar, tá? Então a mulher ingênua, eu gosto de falar também que é a mulher reprimida. É aquela mulher que não sabe dizer não, que não sabe botar limites, que não quer fazer as coisas, mas acaba fazendo, né? Que se anula para o outro. É aquela que em atendimento eu falo, qual é o seu sonho a ela? Ah, eu tenho vários sonhos. Eu, tá, me fala um. Não, ela não tem. Ela acha que ela tem, ela nem acessa aquilo que ela realmente quer, tá? Então ela se anula para ser aceita, tem medo de dizer não, idealiza o amor como conto de fadas. A reprimida tá aquela, nossa, eu ainda não casei porque o príncipe Charming não chegou. Gente, não existe, né? Eu não casei ainda porque isso e aquilo. Eu não tô com alguém, né? O meu casamento, eu não sei o que eu quero, ou fala mal do marido porque ela idealiza o príncipe encantado e o marido não é o príncipe encantado. E nem vai se tornar enquanto ela for ingênua, tá? Porque é a gente que cria o homem, no final eu falo isso. Acha que ser boazinha o suficiente será escolhida. Então, na verdade, ela é a boazinha porque ela vai falar assim: não, com isso vão me escolher, vão me querer, tá? Depende emocionalmente, desculpa, ficou ali no erro de português, emocionalmente do outro para sentir valor. Então, se o outro fala que ela é boa, ela fala. E mesmo assim, tem umas que ficam inseguras sobre o que o outro falou, né? Não, ele tá mentindo, impossível. Porque ela mesmo não consegue esse lugar de valorização, tá? A partir disso, a gente vai falar de feridas emocionais dessa mulher ingênua e reprimida. Então, ela teve rejeição na infância, tá? Agora, vamos lá, falar um rapidinho dessa infância, rejeição na infância. Vai ter gente que vai virar para mim e falar assim, Mônica, eu me vejo reprimida, mas eu não acho que eu fui rejeitada na infância. Eu tenho pais e mães, assim, tem pai e mãe maravilhosos, né? Só que quando a gente vai olhar a ferida da rejeição, do abandono, inclusive eu dei uma aula sobre feridas emocionais no mês passado. Se você não viu, vai lá no grupo do Clube das Sábias que tem. É uma ferida que a criança que entende como rejeição.
não é uma adulta. Então, digamos que você tem irmãos, você tem, enfim, primas, e você vê a sua mãe ali de alguma forma dando mais atenção para sua prima, para sua irmã, preferindo mais o outro. O que que essa criança entende? Ou ela não me quis, eu não sou boa o suficiente, né? O rapidinho, um minutinho contando a minha história, eu tinha a máscara da vítima, né? Por quê? Porque meus pais viajavam muito quando eu era criança, pais maravilhosos, não tenho o que reclamar, mas eu ficava com a minha avó. Então, teve uma vez que eu adoeci, e aí eu fui internada, e minha avó ligou para meus pais e falou: você vai ter que voltar. Meu pai trabalhava sempre viajando outros países, vocês vão ter que voltar, que ela está doente. Nisso, a minha criança interior entendeu que eu lá no hospital, meu pai e minha mãe chegam, óbvio que eu só descobri isso com uma psicanalista, né? Meu pai e minha mãe chegam, eu devia ter uns 5 anos de idade, e aí eu entendi: se eu adoecer, meus pais vêm ficar comigo. O que que aconteceu? Eu desenvolvi 8 pneumonias. E na idade adulta eu vi com o subconsciente gravado: se eu adoecer, eu sou amada. Por isso eu tive 17 anos de depressão. Era o que eu criava para ser vista. Porque uma pessoa com depressão, vou falar do meu caso, cada um, e eu tinha depressão há muitos anos atrás, com 14 anos em 2004. Depressão não se escutava falar disso. O povo falava que era frescura, e eu ficava na cama, eu não comia. Só que era uma forma das pessoas cuidarem de mim. Então eu adoecia para ser amada. Olha que louco o mecanismo. E quando eu me tornei essa? Quando eu acordei dessa máscara, eu falei: epá, não tem vítima aqui não, não preciso adoecer para ser amada. E aí eu virei uma pessoa completamente diferente. Vitimismo é uma coisa que eu, longe de mim, eu sou uma pessoa completamente feliz, né? Então, enfim, rejeição na infância ou a máscara da vítima do abandono é o que a criança entendeu. Ou quer dizer, pai e mãe pode ser legal, mas se a criança lá atrás entendeu que ela foi rejeitada por mínimas coisas, porque o sistema da criança é muito mais leve do que o do adulto para entendimento, ela vai criar essa ferida de rejeição e ela vai trazer para a vida adulta e como funciona. Se eu não fizer como ele quer, eu vou ser rejeitada. E ela fica fazendo o tempo inteiro o que o outro quer. Mas lembra, porque ela está na persona, porque se ela estiver na consciência, não faz não, tá? Ela não faz nada que o outro quer. Ela faz o que o coração dela, o que Deus está enviando pelo coração dela para ela fazer. E vai ser a missão dela. Quando a divindade toma conta, é a missão dela. Aí entra a prosperidade, entra masculino, entra tudo, tá? Falta de validação emocional dos pais, aqueles pais que não validaram. Aliás, que ela não se sentiu validada, ou pais realmente que não validavam, tá? Amor condicionado, quer dizer, só recebia afeto se agradava. Isso tem muito também crianças, né, que pai e mãe falam: olha, você tem que tirar nota boa para você ganhar um presente, ou para você, né, enfim, quando tira nota errada, né, notas ruins, apanha ou entra de castigo. Então a criança fica o tempo inteiro buscando uma perfeição, que ela tem que ser boa, que ela tem que ser, né, e não vai acontecer. Nós somos seres imperfeitos. Inclusive, uma das características da mulher sábia é entender que ela é vulnerável, né? A mulher perfeita é a mulher masculinizada que a gente já vai falar, que ela acha que é, mas ela não consegue ser. Então, essa persona, lembra da persona da mulher ingênua? Ela é boazinha, ela é invisível. O que que é o invisível? Ela é aquela que não quer incomodar. Então, ela está num ambiente, ela meio que se esconde, tá? Ela é a romântica iludida, é aquelas pessoas que, tipo, vivem na la Land em relação ao amor, porque amor é crescimento, né? Ela sorri, mas por dentro chora. Ela agrada, mas se abandona. Peraí que eu tenho que ver o horário aqui. Ela agrada, mas ela se abandona. Ela sonha com o príncipe, mas nunca se sente digna de trono. Também tem isso, né? Então, assim, esse tipo de comportamento, se você tem, se você reconhece essa máscara em você, essa persona em você, eu posso te garantir, sua vida não vai mudar. Você vai continuar atraindo pessoas que passam por cima de você. Você vai continuar atraindo situações ao qual você não está feliz, mas a situação não muda. Por quê? Porque é você que tem que mudar para o seu redor mudar, tá? E aí agora a gente vai falar da mulher masculinizada, que é a mulher 2. Inclusive eu não falei isso, rapidinho. Número um, aliás, já vou falar, eu tenho outro slide. A mulher masculinizada. A mulher masculinizada é aquela mulher que já é ao contrário da reprimida. A reprimida reprime.
A masculinizada, ela vai com toda a força para fora, como se eu preciso ser vista, precisam me escutar. Quem é o outro para não me ver, tá? Então ela sempre precisa estar no controle. Ela é aquela alfa, ela manda, né? Dificuldade de confiar e se entregar. Geralmente não confia em ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nos atendimentos é a mulher que eu tenho mais dificuldade em transformação, é a masculinizada. Por quê? Porque ela já entra na sala, na sala não, é porque eu atendo online. Ela já entra no consultório online dizendo o que eu preciso curar ela. Dizendo como que eu tenho que fazer o processo com ela. Dizendo que ela já fez tal coisa e agora eu tenho. Tipo assim, eu falei, né? Então ela não confia e ela não entrega, inclusive para homens, tá? Por isso que a mulher masculinizada, o homem que tá com ela, ele tem que ir pro feminino, ele tem que ficar o submisso. E aí ela vai ainda culpar o homem, que o homem é frouxo. Mas é a energia dela. Por quê? Porque é a mulher que manipula a relação, tá? É a mulher sábia que atrai o homem no número 3, que vocês já vão entender o que que é, para que ele vá pro 4, ou a mulher sábia já atrai o homem no 4. Homem um e 2, né? O homem um é um ingênuo, ele vai atrair a masculinizada. E o homem com a fúria elevada, que é o homem. Como que eu posso falar para vocês? Agora eu esqueci o termo. O homem tóxico, né? Aquele masculino mais escrotão, ele vai atrair a ingênua, tá? Um e o dois ficam trocando o relacionamento, tá bom? A mulher número 3 que está em transição, ela vai atrair um cara em transição. E a mulher para o 4 ela é capaz de atrair um homem em transição, ele vai para o 4 e juntos eles vão para o 5 que é o relacionamento de Deus, matriarca e patriarca. Então, a masculinizada também se culpa o tempo inteiro, tá? Ela não descansa, ela não relaxa, ela tem que dar conta. Se as coisas pararem, tudo vai parar, ela pensa isso, mas é o contrário. Ela se irrita com a vulnerabilidade dela e do outro, tá? E ela usa o fazer para se sentir merecedora. Então, ela se valoriza a partir do fazer. Até porque é a única coisa que ela é. Porque para ser, ela tem que ela tem que estar na sábia, tá? A partir disso, como que essa mulher tem ferida emocional e como é a persona dela? Feridas emocionais, traição ou abandono afetivo. Mesma coisa, me senti abandonada na infância, me senti traída, tá? Cresceu ouvindo que precisava ser forte, assumiu o papel de cuidadora ou provedora cedo demais, aquela criança que teve que cuidar dos irmãos, ajudar mãe e pai, né? O que acontece, né, gente? Aqui não é para falar que os nossos pais são imperfeitos, são perfeitos ou imperfeitos, porque também não somos perfeitas, mas é a nossa realidade e isso precisa ser curado para que possamos fazer um caminho diferente com os nossos filhos, tá? Essa pessoa, ela é controladora, mulher protetora, tá? Ah, mas a mulher não tem que ser protetora? Mulher, ela vem para cuidar e ser protegida pelo masculino, tá? A independente solitária. Eu falo porque eu também tinha máscara de vítima e masculina, né? E eu passei 7 anos sozinha, porque eu falava, não preciso de um homem. Foi bom que eu me curei, né? Passei muito tempo sozinha. A partir depois da solitária, eu encontrei uma espiritualidade muito forte, caí para a solitude. E aí, quando eu estava na solitude, me sentindo muito bem, eu atraí esse masculino, tá? E aí, com isso, ela parece forte, mas está esgotada. Ela lidera tudo, mas não sabe receber, né? Lembra, essa mulher não sabe receber amor, o coração dela está fechado. Ela protege a todos, mas não sabe quem a protege e nem quer, tá? Geralmente a masculina, ela está liderando tudo, ela está acabada, fisicamente, inclusive com doenças, doenças físicas, mas ela cobra que o outro protege ela, mas ela tem uma armadura energética, ninguém consegue fazer isso, tá bom? Então, assim, essas versões de você nasceram da dor, do medo e da sobrevivência lá na infância. Mas dentro de você existe uma mulher que não precisa mais lutar para ser amada. Ela sabe, ela sente, ela confia. Ela é a mulher sábia e ela não nasce por acaso. Ela é cultivada. A partir disso, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Os níveis, tá? Para vocês entenderem melhor, quais são esses níveis
da mulher inconsciente. Então, eu acabei de falar, a boazinha, que é imatura, ingênua, hipersensível, aquela mulher que, nossa, se empurrar, ela cai, tá? Carente. Ela usa a máscara da vítima e da reprimida. Atrai homens imaturos e predadores e tóxicos. Aqui tá o nome, falando certinho agora para vocês. Então, a ingênua vai atrair o imaturo, o predador e o tóxico, tá? A mulher macho, mulher masculina, insensível, manipuladora, narcisista, controladora e imatura. Atrai homens bonzinhos e frouxos, tá? Aí agora a número 3, então a boazinha um, a macha 2, a número 3, que é a em transição, que é o mínimo para vocês estarem no Clube das Sábias, vocês têm que estar. Pelo amor de Deus, gente. Porque o que que é a transição? A mulher que já reconhece que é responsável por tudo o que acontece na vida dela, porém ainda não mudou, pois ainda é insegura ou controladora. Ou quer dizer, ela já entendeu que tem algo errado com ela. Por isso que eu acredito que vocês são a 3 no mínimo, porque vocês estão aqui. Vocês já entenderam que vocês precisam mudar. Vocês já entenderam que não dá mais para viver no lugar que vocês estavam, como completamente inconsciente, a que não sabe falar não realmente para nada, ou a que está querendo vencer o mundo e, tipo, é isso aí. Não, não é isso aí. Você está pagando por isso. Então, essa é a número 3. Aí vem, depois disso, a fase da mulher consciente, que é a mulher 4, feminino divino, que é a mulher com maturidade, a mulher que se autovaloriza, ela é elegante, ela já está na essência, ela já está aqui, ó, ela está florescendo. Uma mulher companheira, paciente, ou quer dizer, virtuosa. Lembra que a mulher inconsciente, ela não é virtuosa. Ela pode ser virtuosa com uma coisa ou outra, mas não é a virtude que lidera ela, porque a virtude vem do coração. O contrário que vem do coração é a mente, que são os pensamentos negativos, que faz a vibração cair. Virtude faz a vibração subir. Então, uma mulher companheira, paciente, submissa ao homem que serve a Deus. O homem que está na sombra, ela não é submissa, não. Ela bota para fora, aliás, ela nem atrai, tá? Atrai homens maduros e prontos para uma relação de proteção e provimento. E a matriarca, que é a sábia, mais sábia, sábia, sábia no topo, que já está com esse masculino, tá? Porque só se chega no matriarcado com um masculino, tá? A mulher que já dominou todas as suas sombras e com isso ela ganha de Deus a graciosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas graciosidade é algo dado por Deus, tá? A gente não nasce. Só que só a sábia ganha isso, tá? E junto com o masculino viram um em Deus, ok? Então, o que que eu queria falar para vocês? Isso aqui é um caminho, tá? Mas a gente só está falando sobre esse primeiro ponto. E aí, qual é a questão? O que que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu mostrei para vocês que a ingênua, vamos fazer um desenho aqui que é legal. A ingênua, que é a azulzinha, a reprimida que não sabe dizer não, e a masculina, que é a guerreira, elas têm feridas emocionais. Por isso que elas criam esse personagem. Então, aqui a gente está falando de ferida, que é a que mais tem, tá? De abandono, rejeição e traição. São feridas que estão no subconsciente, então vocês talvez não entendam o que que é isso, ou como surgiu isso. Mas, praticamente, eu posso garantir para vocês que todo mundo tem, mesmo com pais maravilhosos, tá? Mas não é sobre ficar olhando lá para trás, e mesmo que você, só para vocês saberem, quando a pessoa vem fazer terapia comigo, eu não fico falando de pai e mãe, não. Por quê? Porque a cura está no agora. É sobre você assumir a sua mente adulta, olhar assim para essas feridas, mas aceitar elas. Porém, tem um ponto. Se você tem ferida de abandono, você ainda não é a sábia, a sábia do coração, né? Você ainda não é a sábia. Por quê? Porque você se abandona também. Você ainda tem feridas de rejeição e é rejeitada pelo outro porque você se rejeita. Você ainda se sente ou atrai situações ou relações de traição
porque você se trai. Mônica, não estou entendendo. Não adianta você querer cuidar do outro, amar o outro, dar tudo por outro e deixa de fazer isso por você. Quando a gente fala o outro só te ama como você se ama, é exatamente isso. Porém, talvez nunca falaram para você da forma que você vai entender hoje. Vou te dar um exemplo básico, tá? Digamos que você sempre, de alguma forma, está se cuidando muito do seu físico. Mônica bloqueou. Ok, obrigada. Voltou? Quando voltar, você me avisa? Voltou, não? Peraí, vou mudar aqui o Wi-Fi. Me avisem quando voltar, Isabela, please. Ok, da Rita falou que tá normal. É, vocês podem me ajudar também, viu? Agradeço. Voltou? Voltou. Tá. Então, que aula de milhões. Obrigada, Cíntia. Então, eu vou. Obrigada, Isabela. Então, eu coloquei o Wi-Fi aqui por melhor, tá? Então, o que que eu queria falar para vocês? Vou dar um exemplo bobo, tá? Você chega para mim em consultório e você fala, Mônica, eu me cuido, eu tô com meu físico em dia, eu sou aquela mulher que estudo, eu sou uma mulher inteligente e eu faço tudo pelo meu parceiro, ou eu faço tudo por sei lá quem e eu não sou vista. Olha que interessante. Ela faz por ela para que o outro veja. Ela não está fazendo, na verdade, ela está se auto-abandonando pelo outro. Porque essa energia que ela dá para o outro, ela tinha que estar dando para ela, porque o feminino não bota a energia para fora. O feminino, ele recebe o amor, ele recebe a energia. E aí o que que acontece? Esse cara tem um dia que ele não vai querer ficar mais com ela. O que que acontece? Ela para de se cuidar. Ela já começa, ela sai da dieta, ela é isso e aquilo, tá? Outra coisa, para você estar na mulher sábia, são 4 pontos que você tem que seguir, tá? Tô falando aqui rapidinho, porque na verdade isso é parte da mentoria, mas só para vocês muito rápido pegarem. O número 1 é espiritual, segundo mental, emocional e físico. A maioria das mulheres inconscientes só querem cuidar do físico, ou quer dizer, são desconectadas do espiritual. Ou é muito espiritualizada e não cuida do mental. Então é cheio de crença aqui. Então ela não consegue trazer a saber para o mundo porque ela recebe a informação de Deus, só que ela não tem confiança suficiente porque ela é cheia de crenças. Então essa mesma mulher quer se relacionar, mas ela só cuida do físico ou só está no espiritual. Não cuida do emocional e do mental. Aliás, mental que faz um emocional bom, né? Não cuida do mental, mas está lá dando tudo para o parceiro. O parceiro não vai dar o mesmo para ela, porque ela não está dando para ela. Gente, quanticamente falando, o outro não existe. Só existe a gente. Então, a forma como a Mônica se cuida é a forma como o outro vai olhar para ela. Então, para eu ser amada pelo meu parceiro, eu preciso estar dando tudo para a Mônica, não é para ele. Eu preciso estar com a minha comunhão em Deus, número 1, realizada. Eu preciso estar cuidando do meu mental, ou quer dizer, estou escutando podcast de crescimento, estou fazendo exercício de respiração, estou ali, não estou parada em rede social que leva a minha cabeça para o automático, né? Estou lendo e escutando coisas que aprimoram o meu mental, estou fazendo ali de 5 a 10 minutos de silêncio, estou escutando afirmações mental. Com isso, o meu emocional fica ótimo, né? Porque se eu tô botando caraca na minha cabeça, o meu emocional vai embora. E aí depois eu ainda tô cuidando do meu corpo. Quer dizer, a Mônica ela tá cumprindo as etapas. Pum, fui pro número 4. Aí eu fui pro número 4, eu começo a fazer o que segura a sábia. Escutar a intuição, trazer a sabedoria, a intuição para a sabedoria e usar a maturidade com a ação. Virei a sábia. O caminho é muito mais rápido do que vocês imaginam, mas a gente precisa olhar para isso aqui. Enquanto você não quebrar as personas,
o que está dentro dessas pessoas e essas feridas, as coisas não vão mudar. Mônica, mas como eu faço para quebrar essas feridas? Primeiro que lá no grupo eu já botei para vocês aqueles exercícios que eu boto para vocês ali é PNL, Programação Neurolinguística, para vocês verem qual era a ferida de vocês. Depois eu já dei uma aula para vocês gratuita das feridas para vocês entenderem qual é a ferida de vocês, tá? Outra, tudo que você vê como ferida, comece a dar para você. Mônica, mas peraí. Eu tenho ferida da traição porque eu tenho medo de ser traída, eu desconfio de todo mundo, mas eu não me traio e nem traio outro. O que você comeu hoje? Porque a traição começa naquilo que você está comendo. A traição começa quando você está desrespeitando o outro. Você está quebrando seus princípios para fazer fofoca da tua vizinha. Você está se traindo. Então é muito mais sutil o autoconhecimento, gente. Não é brincadeira, não. A galera acha que autoconhecimento vale eu ler o livro ali do Prembaba, para quem conhece, meu guru lindo. Mas vou fazer um retiro ali com o Prembaba e volto. Com os mesmos atos, não vai mudar. Autoconhecimento é você ser na linha com você, perdão, com você antes de você querer levar para o mundo, porque o mundo é o que vai te dar o que você é com você. Na quinta D, que é o que mais tem agora, tá? Aí não dá para eu falar isso para vocês, porque aí é mais embaixo o negócio. Mas assim, quinta D é dentro de você, o coração é a sábia. A sábia cria na quinta D, no campo, para materializar no mundo. Entendeu? Materializar no mundo o quê? O que ela é. Então, não adianta eu falar para vocês sobre saúde e acabar com vocês abrir uma lata de leite condensado. Eu estou me traindo. Entendeu? Eu tô rejeitando, talvez, horas que eu podia estar cuidando de mim, porque eu tenho que servir o outro. Não. Isso aí talvez é a máscara da boazinha. Eu quero ser boazinha, eu quero ser aceita pelo outro. Então, assim, se vocês entenderem e prestarem atenção, eu tô falando de autoconhecimento raiz aqui. Mas é o que vai dar fruto para vocês. Porque se vocês começarem a partir de amanhã, ver qual é a ferida de vocês. E ao invés de olhar para fora o que o outro está te abandonando, te rejeitando, te traindo, e você começar a não se trair, a não se rejeitar e a parar de se abandonar, a vida de vocês começa a mudar. Por quê? Porque a frequência vai subir, ok? Então, por exemplo, quem amanhã já falou que vai fazer ginástica, não se traia e vá. Por quê? Você vai subir um degrau, não se traiu. Depois eu vou me alimentar bem, melhor, né? Comer coisas nutrientes para o meu corpo subir. Acordei, fiz o meu devocional, ou li um texto sagrado, ou fui escutar um podcast do pastor, o que você quiser que te eleve, subir. Não tem como a persona entrar nesse lugar, porque a persona só desce. A persona é a criação da sua sombra, dos seus medos. Agora, se eu estou aumentando esse caminho aqui, pronto. Aí você chega na sábia. Só que a sábia, aí que tá o legal. A sábia é uma força que eu não tenho como explicar para vocês, porque precisa ser experienciado, que ela que sabe lidar no mundo. Ela que sabe transbordar no mundo. Só que vocês precisam chegar nela para elas fazerem esse caminho para vocês. A missão é dela. Alguém aqui falou, né? Tô lendo Prembaba, Amar e Ser Livre. Excelente livro. Só a sábia sabe amar e ser livre. Só a sábia. Então, enquanto eu não curo as minhas mazelas comigo mesma, não mais com o outro, porque eu já estou em quinta D sou eu comigo mesma internamente. Não é mais 3D fora, terceira dimensão. Enquanto eu estou curando isso, automaticamente, naturalmente, eu estou subindo. Eu deixei hoje uma mensagem no grupo da. Você chegou a ver, Isabela, a mensagem que eu deixei lá na mentoria? Que é muito interessante. As meninas estão na quinta aula, eu acho, quinta aula. E aí, algumas estão já resultado e vieram falar para mim assim: tá, já entendi. Agora, como eu faço? Eu falei: não é como eu faço, você já está fazendo. Você já está subindo.
Você já está vendo pelo olho da mulher sábia. Na semana passada, você já estava fazendo o quê? Olhando de uma forma. Hoje você já está olhando outra, tá? Então, o que que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse caminho aqui, primeiro eu garanto porque eu já passei. Então, a Mônica hoje é uma mulher muito bem resolvida. Eu fui numa festa domingo e eu tava conversando com as pessoas. E fui embora, daqui a pouco vem minha amiga. Ai, obrigada por ter vindo. Todo mundo você falou que é uma mulher tão bem resolvida. Não é isso, gente, é a energia da sábia. Eu não preciso falar nada, é o ser bem resolvida. Atrair o masculino que só sobe comigo, ok? Porque o homem da lista existe, tá? Já fizeram a lista de vocês? Mas eu já sou casada. Muda lá a lista que o marido muda também. Tem que ter a lista. Intenção disso, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês muito legal. Não saiam da aula agora de jeito nenhum que vocês precisam escutar isso. Natá, você tá aqui na sala, não tá? Peraí, gente, que eu tenho. Não, ela saiu. É que eu tenho um atendimento em 10 minutos. E ela estava na sala. Eu ia falar que eu ia atrasar um pouquinho. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há uns 8 anos atrás, eu fiz o painel da visualização. Vocês sabem o que que é, né? Vocês pegam uma cartolina e vocês botam ali o que vocês querem, as fotos, né? Porque intenção é importante, escrever é importante. E eu estava solteira e eu fui na internet e botei foto de um homem lá bonito, porque eu queria atrair um masculino, né? Bem, né? Peguei a foto de um cara que eu achei na internet super bonito. Lembra que eu moro nos Estados Unidos há 20 anos e colei a foto desse homem, colei a foto de várias outras coisas, colei a foto eu andando de primeira classe. Gente, já andei de primeira classe 1000 vezes depois desse painel da visualização, pagando, eu acho que R$ 1.000, US$ 200, tá? Por quê? Porque eu atraí uma cliente que trabalha na American Airlines e ela me dá passes. E quando eu chego lá, se a primeira classe está liberada, eles me botam na primeira classe. É sobre o que você deseja. Mas enfim, contando para vocês, eu passei muito tempo solteira olhando para fora daquele cara. E aí, em 2021, eu fui fazer uma experiência de passar um tempo no Brasil. E aí, eu entrei numa academia, para quem conhece no Rio de Janeiro, chamada Bodytech, que é uma academia super bem requisitada e tal. E nessa academia, ela era perto do Projac ali, então tinha muito global. E aí, teve um dia que um cara começou a me olhar, um cara começou a me olhar, mas era o cara mais bonito da academia. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu tô solteira há muitos anos, um homem desse me olhando, né? Logo mais, tal. E aí a gente começou a conversar, ele chegou e tal, e enfim. E na minha, eu falava assim, cara, ele é muito lindo, mas eu acho, eu conheço ele de algum lugar. Ele tinha um, né, enfim. Resumindo, eu saí para jantar com ele, e chegando lá, ele virou para mim e falou assim, não, porque... Aí eu não posso falar, senão eu vou entregar quem é. Ele virou e falou assim, não, porque tem o meu ex-namorado. Aí eu, ex-namorado? Sem problema, tá? Com homossexualidade, tá, gente? Por favor, ninguém aqui. E aí ele. Só que quando ele falou do ex-namorado dele, eu falei: Oi? Esse é o ex-namorado dele? E aí eu me toquei. Adivinha quem era o cara que tava jantando comigo? Vocês conseguem imaginar? Era o cara que eu recortei da foto. Eu co-criei o cara da foto. Era o ator global. Tanto que se você pesquisar o nome dele, você vai ver lá que ele foi casado com esse cara. E eu fiquei tão perplexa com toda a história que eu me toquei. É o cara do painel da visualização. Por que que eu não reconheci? Porque a foto que eu tirei era 7 anos antes que eu recortei. E enfim, eu sabia que eu conhecia de algum lugar. Então, assim, cuidado com o que vocês desejam. E quando for desejar um homem, não pegue um homem da internet, porque eu demorei 7 anos para encontrar esse homem. E ele não gostava de mulher suficiente para me conquistar, né? Então foi só um jantar. Mas eu fiquei impressionada com o poder, tá? E com isso, voltando para falar da mulher sábia, eu já curada, maravilhosa, eu fiz uma lista de como eu queria. Morando nos Estados Unidos, eu queria um carioca, já divorciado, porque eu não queria um homem com a ilusão do casamento. A mamãe vai desligar. A mamãe ligou só para falar boa noite. Não foi para mim. E aí, gente, só para falar, o meu namorado é o cara exatamente da lista. Pai de 2 meninos, carioca, mora nos Estados Unidos há muitos anos, cozinha. Então também escrevam o que vocês querem, tá? Por quê? Porque a mulher sábia, ela cocria o que ela quiser. Só que ela já tem maturidade para cocriar. Essa é a diferença. Olha o que eu tô falando para vocês.
ela já tem maturidade para cocriar, porque ela já recebeu de Deus. Tô dando coisa aqui para vocês, ó. Ela já recebeu de Deus através da intuição, ela já trouxe com sabedoria para 3D, sabedoria para 3D, o que ela quer, e ela tem maturidade para cocriar. Ninguém segura essa mulher, ok? E aí, o que que eu quero falar para vocês? Eu tenho esse caminho. Eu tenho o caminho desde lá da persona das feridas, aliás, daqui até essa sábia. Essa aula não é para vender mentoria, porque eu dei conteúdo aqui para vocês, que vocês já podem agilizar, vocês já podem pegar essa aula das feridas que está lá no grupo e vocês já podem começar a trabalhar. Mas a próxima turma do Caminho da Mulher Sábia começa dia 2 de junho. São 6 aulas ao vivo. Material é turma pequena para eu ficar falando com vocês, para eu dar na mão de vocês, para eu ficar ajudando. Tem vivência, tem tudo. E eu quero fazer esse chamado porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Agora tá a missão aqui. A 3D tá mudando de vibração. E a gente precisa de sábias no mundo. Nós precisamos incorporar, trazer essa feminilidade, não feminismo, para o mundo. Porque a gente precisa transformar o masculino. O homem masculino, pronto para servir a Deus, ele só abre o coração pela sábia. Não tem como o homem abrir o coração sem a sábia. Então, nós temos um chamado para nos tornarmos sábias, para abrir o coração dos homens que são que vão libertar a terra. Porque é o masculino que cuida da terra. É o masculino que cocria, através da nossa visão que vem de Deus, o mundo, o reino divino, na matéria. Nós, mulheres, somos o canal da espiritualidade, da visão para esse homem. A mãe não abre o coração do homem. A mãe bota o homem no mundo. Essa mulher, com a divindade dela, porque ela sozinha chegou na sábia, a gente não precisa do homem para chegar na sábia. O nosso dever é chegar na sábia por Deus. Último desenho aqui, que isso aqui é o grande porém, tá? A nossa estrutura é essa. Deus traz a visão para a mulher, que traz a visão para o homem. Esse homem vai para a 3D, ele cocria matéria na 3D, ele leva para essa mulher essa matéria, que é o homem provedor. Essa mulher dá mais visão para esse homem. Como? Através aqui, ó, da admiração. Vou dar outra coisa para vocês de outro conteúdo. Homem precisa de admiração e de paz. Então, se você está criticando o seu macho agora, esqueça. Porque não é através de crítica, é paz e admiração. A mulher vai precisar, então, do provimento. Ok? Ela precisa do provimento e da segurança. A gente não precisa de amor de homem, gente. A gente precisa de segurança emocional e física. Só o homem maduro, coração aberto, pode dar isso. E a mulher isso. Isso aqui juntos cria a família, que é uma família feita por Deus. Só que a mulher que está conectada a Deus e ela dá a visão para o homem. O homem trabalha em 3D, dá os recursos para ela. Quanto mais o homem masculino, mais ela floresce. Eu vou fazer uma mentoria futuramente sobre isso, que vocês não têm ideia da potência disso aqui. Só que eu não tenho como fazer isso se eu não pegar o máximo de mulheres possíveis e, por enquanto, só fazer isso aqui, ó. Olhar para vocês e falar. Isso é um chamado de Deus. Foi o que eu recebi. E toda essa semente vocês têm dentro de vocês. Quem tiver interesse em saber da mentoria, pode vir falar comigo. Tem lá no grupo também o link, tá? São 30 dias nessa transformação com conteúdo raiz e comigo no ouvidinho de vocês. Isabela tá ali sorrindo. Isabela tá, né?
na nossa primeira turma. E é sobre isso, tá? Agora, o que que eu queria falar para vocês? Eu tenho 2 minutos um atendimento individual para fazer, senão eu ficaria ainda conversando, ainda abriria para perguntas e respostas, porque é um prazer para mim abrir para falar com vocês. Só que 8h15 da noite eu ainda tenho que atender uma pessoa, que ela até saiu, senão eu falaria, né? Bom, mas rapidinho, alguém tem alguma coisa para falar? Pode escrever aqui no chat. É, Nossa, muita gente falou. Obrigada, Inês. Isabela, você mandou para a Cíntia o vídeo? Nossa, brigadão. Obrigada. Assisti a aula, não assisti a aula. Sim, a Cíntia já pegou a aula. Laila tá vendo Amar e Ser Livre. Maravilha, gente. Queria agradecer vocês que ficaram aqui comigo. Foram 15 pessoas direto comigo, isso importa. Não ficou aquele entra e sai, quer dizer que o conteúdo segurou vocês. Quero falar para vocês que a mentoria está aí. Quem não pode fazer mentoria agora, tem conteúdo ali nas sábias também. Tem a energia do grupo, tá? Propaguem isso. Propaguem isso. O mundo está precisando das famílias. O mundo está precisando que essa mulher saia desse lugar de ir para o mundo, que é o lugar do homem, como eu escrevi, e voltar para o lugar dela para receber os comandos de Deus através do coração. Porque somos nós que também vamos libertar para esse masculino curado. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se alguma de vocês tem a crença aí que homem não presta, ou que não tem homem bom no mundo, eu vou falar uma coisa para vocês. É porque vocês não estão do lado de cá. Ah, mas eu sou casada, meu parceiro. É você. Lembra que ninguém existe. É tudo seu reflexo. Encontre a luz em ti, que você vai encontrar vários homens com luz. E o masculino, gente, é a coisa mais linda de se ver, de se amar, de deixar que eles protejam e assegurem a gente. Então, não acho que você que quer um homem provedor que te dê segurança vai chegar se nem você ainda prover para ti mesma e dar segurança para ti mesma, porque você não está vinculado a Deus. E quando eu falo vinculado a Deus, não é para ir para a igreja, ok? Gente, um beijo grande, foi um prazer. Essa aula vai ficar gravada. Isabela, muito obrigada pela sua ajuda, tá? Inês, obrigada por estar presente aí comigo, sempre com a câmerazinha ligada. Um beijo a vocês, boa noite, gente. Tchau, tchau.